Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós estamos dando início a uma nova série, a série sobre emoções. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre inteligência emocional e como a gente precisa desenvolvê-la para termos uma vida funcional e saudável. Mas antes da gente começar, já clica aqui para se inscrever no nosso canal e receber todo o nosso conteúdo em primeiríssima mão. Então, já que hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, né? E o quanto que as pessoas não desenvolvem ela ao longo da sua vida. O quanto que as pessoas acreditam que elas são explosivas, que elas são choronas, que elas são intensas, né? E elas extravasam essas emoções que não estão reguladas simplesmente porque elas não desenvolveram a inteligência emocional. Então, elas se rotulam, né, como elas são assim, e na verdade a gente sabe que isso não é um fato, né? Elas estão assim. E realmente, Mari, nós ouvimos muito no consultório, na nossa prática clínica, o quanto as pessoas têm dificuldade de lidar com as emoções, principalmente as difíceis, né? Ou o jeito de ser mais difícil, como tu citou esses exemplos, é justamente porque as pessoas não sabem o que fazer muitas vezes, né? Com essas emoções e de que forma, de fato, buscar por estratégias para adquirir, né, essa inteligência emocional, porque muita gente ouve falar de inteligência emocional, se vende muito essa inteligência emocional, né? Mas o que de fato ela é e como a gente pode conseguir chegar até ela, né? Isso que eu acho que a gente vai acabar trazendo mais aqui, né? Exatamente, Jaque. A inteligência emocional, ela é uma habilidade treinável. É isso que as pessoas precisam entender. E elas precisam entender também o impacto que tem na vida delas, elas nem se dão conta, quando elas não desenvolvem a inteligência emocional. Então, hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre a questão do trabalho, né, que é essencial na vida de todo mundo, e a questão dos relacionamentos também, né, o impacto que isso pode trazer, as consequências, e, por fim, a gente vai trazer as estratégias, né, que é o que a galera vai aplicar em casa, se Deus quiser. É para aplicar em casa, né, todas essas estratégias que a gente vai passar, porque o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, mais funcional, com menos sofrimento, né? Exatamente, Mari. E a gente sabe que não existe, como a gente diz, né, uma receita de bolo específica para a gente tratar, né, pessoas distintas, mas existem caminhos possíveis que podem ser aplicados para todas as pessoas. Às vezes as pessoas se sentem culpadas por estarem experimentando emoções ruins, né? Ou às vezes nem saber lidar com essas emoções, né? Ou aplicar essa inteligência emocional na vida delas. Mas é muito natural quando a gente fica exposto por muito tempo, por exemplo, a um determinado funcionamento familiar, né, ou de um relacionamento pessoal, a gente adquirir, às vezes até como uma casca, né, estratégias que nem sempre são assertivas para nós, que nem sempre funcionam para nós, né? Mas acho que o mais importante aqui é a gente poder trazer que é possível, como tu trouxe, né, Mari, aprender formas diferentes de lidar com emoções ruins. E que não necessariamente a gente precisa só simplesmente fingir que elas não existem, né? Para se utilizar disso como um aliviador, né? Então, vamos começar já, né, no primeiro âmbito, que é o âmbito profissional, né? Antigamente, a gente ouvia muito, né, que se contratava pelas habilidades técnicas e se demitia pelos comportamentos, né? Isso aconteceu por muito tempo. Só que, atualmente, esse processo já está mudando, né? A área de RH, né, os processos de recrutamento e seleção, eles já estão avaliando as competências comportamentais no processo de seleção. Então, já é algo que as pessoas precisam parar para pensar. As habilidades técnicas, elas são treináveis muito mais facilmente do que as habilidades comportamentais, né? Então, às vezes, vale mais a pena contratar uma pessoa que tem uma inteligência emocional mais desenvolvida e treinar as habilidades técnicas do que contratar uma pessoa excelente tecnicamente, mas que não vai conseguir lidar com frustrações, não vai conseguir lidar com os colegas, não vai se relacionar bem, não vai
vai dificultar todo o processo, né? E esse ponto que tu traz, Mari, mostra pra gente, assim, a relevância importante da gente poder abordar esse assunto, tá? Como saúde mental, mesmo dentro das empresas, das organizações, né? Porque imagina que triste, né? Que difícil de uma pessoa ter que lidar com um desligamento, né? Uma demissão da empresa, sendo que ele tem um currículo top, né? Aquela pessoa que tem várias especializações, fala mais de 2, 3 idiomas e tudo mais, mas ela acaba sendo desligada do espaço que ela estava, né? Porque ela não sabe lidar com as emoções dela, né? Ou ela não sabe lidar com figura de autoridade, né? Ou como tu trouxe, ela não sabe lidar com os colegas, né? Daqui a pouco entra em conflitos desnecessários, né? Ou, por exemplo, quando ela é cobrada por algum tipo de serviço, né, a ser entregue na empresa, que é normal, ela fica nervosa, ela acaba de certa forma, até se complicando, porque ela não sabe o que fazer emocionalmente, né? Ou lidar com frustrações, por exemplo, também, né? Uhum. E às vezes as pessoas levam para o lado pessoal, né? Elas sentem essa emoção tão avassaladora e não sabem como lidar, como canalizar, e aí elas levam para o lado pessoal. Então tudo se torna um conflito, né? O chefe é um problema, o colega é um problema, a atividade é um problema, a empresa é um problema. E aquela pessoa sofre, ela mesma sofre, né? E também não facilita ali no ambiente. É, justamente, e principalmente as pessoas que a gente chama de mais egocintônicas, né? Que são aquelas pessoas que têm essa impressão de que tudo é sobre elas, elas acabam sofrendo mais ao lidar com esses desafios. E aí a gente pode estar citando e dando exemplo de diversos tipos de cargos, né? A gente não está falando somente daqui a pouco de cargos onde a pessoa está numa posição de liderança, né? É, em outros cargos também, ela pode também não conseguir lidar com essa dinâmica, né, do trabalho e das próprias relações dentro da empresa, né? Uhum. E nós duas já trabalhamos, né, no meio Verdade. corporativo. Inclusive na área de RH, né? Recursos Sim. humanos, desenvolvimento humano, treinamento, recrutamento e seleção, comunicação interna, né? E tantos outros processos. E, e a gente sabe que aquele momento, às vezes, do cafezinho, ali da copa, se torna uma energia muito pesada, porque as pessoas vão ali para desabafar, para, né, falar mal das outras pessoas, da empresa, do chefe, de todo mundo e acaba minando aquele ambiente, né? Tornando o ambiente tóxico, né? Tanto Uhum. para a própria pessoa quanto para os outros. Mas ela não se dá conta que para ela também é muito ruim entrar nisso, né? Então, assim, seria o melhor momento para ela parar e olhar para dentro, né? E não ficar culpando os outros, o mundo, pelas coisas que estão acontecendo, né? Mas para isso ela precisa saber que ela precisa se desenvolver em primeiro lugar. E existe uma tendência, não sabemos exatamente por quê, de quando a gente fala de influências, é mais fácil, né, alguma influência negativa as pessoas pegarem do que uma influência positiva, né? Por exemplo, eu pegar algo teu de qualidade para daqui a pouco aplicar na minha vida, dependendo até do meu momento de vida, vai ser mais fácil me conectar com algo que não é tão funcional que tu faz. Então, nesses murmurinhos assim que a gente vê muito nas empresas de queixas e reclamação, a gente é muito sobre isso, assim, né? As pessoas às vezes principalmente estão ali com as suas frustrações de vida, onde elas não têm uma inteligência emocional para lidar com as dificuldades, e aí a empresa ela vira um ponto de válvula de escape. Uhum. Então, assim, a pessoa que não faz terapia, que não tem autoconhecimento, que não avalia, né, a sua responsabilidade sobre o que está acontecendo de ruim na vida dela. Então, o que que ela faz? Ela vai lá para a empresa para falar mal de alguém da empresa, falar mal de um chefe, de um colega, porque ela se sente um pouco, ela se sente menos pior externando isso para o mundo, né? Então, assim, então para eu não me conectar com essa emoção ruim ou do momento de vida que eu estou que não é tão favorável, eu faço o quê? Eu começo a minar outras pessoas. Isso é muito comum acontecer. E tem a questão cultural também, né? A questão de que, bom, tá todo mundo ali falando mal, a tendência é a pessoa que não tem
claro para ela mesma quais são os objetivos dela, o que que ela quer para a vida dela profissional, o que que ela quer para a vida dela pessoal, ela vai, né, deixa a vida me levar, ela vai junto com a manada. Então, se está todo mundo tendo um determinado comportamento, ela vai ter também, né? Porque ela não tem essa clareza de quem ela é, do que ela quer, de como ela julga que é adequado ela se portar, né? O que que ela não, como ela não quer ser vista, né? Então, isso também é importante de ter essa consciência, né? Que a pessoa que tem um objetivo, ela vai ter um determinado comportamento. É justamente porque quando eu não me conheço, tudo que vem me serve. Então, quando eu não sei o que que realmente para mim é um valor, o que que realmente para mim é importante, qualquer coisa que as pessoas falarem vai estar ok, eu vou absorver, porque eu nem sei quem eu sou, né? Então, a gente pensa, né, que isso é uma coisa que não acontece às vezes no âmbito profissional, mas acontece muito. E muitos relacionamentos são conturbados por causa dessa falta de desenvolver a inteligência emocional, né? Tanto nas relações familiares, nas relações de amizade, mas principalmente, né, nas relações amorosas. A gente vê muito isso em consultório também, né? Dos conflitos que acontecem entre os casais por simples falta de inteligência emocional, por um, por uma falta de saber como lidar com as situações de conflito, com as emoções, né, que as pessoas sentem e não sabem como canalizar da melhor maneira, não sabem como reagir nas situações desconfortáveis, naquelas situações que elas não se sentem à vontade, que são situações conflituosas, situações desafiadoras, né? Enfim, então a gente vê muitos conflitos que poderiam ter sido evitados se a inteligência emocional tivesse mais desenvolvida. E agora, né, Marito, trazendo sobre a questão dos relacionamentos aqui, eu fiquei pensando em vários tipos de emoções, assim, comportamentos, né? O ciúmes, né, que é um dos mais, assim, que a gente acaba tendo que Ciúmes é top 5. muito, que a gente acaba, né, ajudando muito os pacientes a desenvolver essa habilidade, até a habilidade de comunicação, né, a tolerância, a frustração, porque o que que a gente vê muito hoje, assim, né? Muitos adultos infantilizados nos relacionamentos, assim. Essa dificuldade de lidar com as frustrações, de lidar com a vulnerabilidade, a sua quanto a do próximo, de lidar com o confronto, né? Porque o relacionamento ele é um confronto diário de interesses, não digo de valores, porque quando está de valores desalinhado daí é um grande problema daí se pensar se vale ou não a relação, né? O tipo de relacionamento que está se vivendo. Mas é muito desafiador. Então, relacionar-se consigo mesmo já é difícil. Relacionar-se com outras pessoas entra uma questão de responsabilidade para si, de entender que tu vai ter que ter algumas habilidades ali mais específicas para estar no dia a dia com uma pessoa que é completamente diferente de ti, que tem uma criação diferente, né, que tem uma visão de mundo diferente, apesar de ter valores parecidos, as pessoas são completamente diferentes. E quando entra o ciúmes, né, o ciúmes a gente sempre diz que ele é um sintoma, né, mas existem outras coisas por trás que está fazendo essa pessoa despertar, né, esse sentimento do ciúmes, por exemplo. Então, ter esse autoconhecimento, né, essa inteligência emocional, que a inteligência emocional também a gente vai falar de a pessoa aprender a observar as coisas por vários pontos de vista, porque as coisas nunca são apenas por um ponto de vista, né? E aí entra a habilidade também de se colocar no lugar do outro, né? Porque muitas vezes a gente pensa as coisas, por exemplo, no ciúme, né? Cria lá toda uma historinha na cabeça da gente, né? E tem certeza, muitas vezes absoluta, que é aquilo que a gente está pensando, e às vezes nem metade do que a gente pensou realmente acontece, né? Isso é comum. Sempre a gente ouve, né, que tem as duas versões da mesma história. Duas Aham. é o mínimo, né? Existem várias podem Sim, existir várias versões, né? Tem a minha verdade, tem a tua verdade e tem o que realmente aconteceu. E, na é verdade, verdade. é a minha interpretação dos fatos, a tua interpretação dos fatos, né? E os fatos. Então, assim, mas cada pessoa vai olhar os fatos com a sua emoção, né? Com a sua referência, como tu disse, com o seu ponto de vista, com a sua perspectiva.
Então é nisso que a gente tem que se abrir, né, abrir a mente para enxergar com outros olhos, para enxergar com uma outra lente, que não é aquela nossa lente viciada, né, com base lá nas nossas crenças, né, e a gente sempre acaba enxergando uma coisa que muitas vezes não existe, ou não era bem assim, né, ou não precisaria estar fazendo a pessoa sofrer dessa maneira. E antes tu estava falando da questão da comunicação, né, como isso interfere nas relações, como isso é importante a gente saber se comunicar. Muitas vezes eu já ouvi também de paciente dizendo: "Mari, nossa, hoje nem eu me aguento", né, ou assim, ou tô de TPM, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, hoje nem eu me aguento. Mas quem é solteiro, separado, quem não está em um relacionamento, tem a possibilidade de não se relacionar com ninguém, né, se assim a pessoa quiser. Mas quem está num relacionamento não tem essa opção. Então, o que que eu quero dizer com isso? É no relacionamento que a gente se mostra. É no relacionamento que a gente vai, né, lidar com as coisas, que a gente vai reagir de determinada forma, que a gente vai se expressar. E isso é nesse, né, nessa forma de a gente se expressar que a gente vai ver se está precisando se desenvolver mais em alguma questão ou não. Então, por exemplo, o ciúmes é uma questão que existem combinados que os casais fazem, né? Que é importante que tenha essa clareza para os 2 lados, para que eles possam enxergar as coisas de uma maneira mais parecida, né. Mas às vezes não acontece esse alinhamento dos astros ali antes, né, e aí traz muito conflito. Então é importante que tenha esse alinhamento. E como que esse alinhamento vai acontecer? Sozinho ele não vai acontecer. As 2 pessoas precisam sentar e conversar e alinhar expectativas, né, senão, expectativas geram frustrações, né. Então precisa alinhar essas expectativas para evitar essas frustrações. E esse ponto dos ciúmes, vamos pensar que assim, eu acho que existem 2 olhares diferentes assim que a gente pode pensar. É uma situação de ciúmes onde a pessoa tem algo concreto daqui a pouco que aconteceu ou que esteja acontecendo e que está despertando, né, esses ciúmes dentro dela. E tem aquela ideia mais do imaginário, que não está acontecendo nada e a pessoa está ali desconfiando da outra, ou daqui a pouco ela está tendo reações com a outra pessoa, sendo mais ríspida, uma pessoa mais ríspida, intolerante, não sendo uma boa companhia, uma companhia agradável, por algo simplesmente que está passando na cabeça dela. E aí entra o ponto de que qual o momento que eu tenho que falar com o meu parceiro, a minha parceira, porque esse meu ciúmes ali, ele é algo que vai ser resolvido entre os dois, que vai ter que ter um diálogo, uma comunicação, ou quando é um ciúmes de algo que eu estou criando. E que a pessoa não me dá sinais nenhum, ela não me dá vestígio, né, base nenhuma para eu ter uma desconfiança, para eu estar validando um ciúme dentro da minha mente e eu sigo tendo. E aí fazendo com que a outra pessoa respingue na outra pessoa de uma forma negativa, sem ela ter, digamos, culpa de nada. Entra o ponto que a pessoa tem que ter essa inteligência emocional de pensar, opa, peraí, então eu vou buscar o meu espaço de terapia, eu vou buscar o meu espaço de autocuidado para não descarregar no outro aquilo que é algo que de alguma forma está sendo despertado dentro de mim. E se eu não entendo essa emoção, né, eu preciso criar um espaço para me conectar com ela, porque senão o que que ela vai fazer essa pessoa? Ela vai acabar destruindo o relacionamento. Porque é aos pouquinhos, é aquele pingadinho a cada dia. Vamos imaginar um conta-gotas, né? E como tu disse, Mari, uma pessoa que é solteira, ela tem a possibilidade de, ok, hoje eu quero ficar sozinho, estou me odiando, não quero me olhar no espelho, tudo certo, ninguém vai estar aqui comigo. Numa convivência, num relacionamento conjugal, por exemplo, tu não vai fazer isso. Então, tu vai ter que, na marra, criar essa habilidade se esse relacionamento realmente ele é importante para ti. Porque tem esse outro ponto. Às vezes, a pessoa não entende que o relacionamento ele é uma dedicação também. Né? Então, nessa era, nessa geração onde frustração não pode acontecer, onde tudo tem que ser rápido no nosso tempo individual, não pensar no outro é um ponto a se avaliar realmente na relação. Será que esse sentimento ele realmente ele dá conta, né? Vou pensar num contraponto desse meus ciúmes ou desses sentimentos ruins que eu tenho pelo meu parceiro. O que está se sobressaindo?
Isso é um outro ponto que tu tem que investigar dentro de ti. E isso não tem nada a ver com o outro. Não é o parceiro que vai ter que se responsabilizar por isso. É a pessoa mesma. Uhum. Ela vai ter que investigar quais são as crenças que ela tem, né? Quais são os pensamentos que ela está tendo. Ela, né? Ela vai ter que trabalhar as inseguranças dela. Muitas vezes, né? A gente sabe que a questão do ciúme é uma insegurança, né? Da pessoa que sente o ciúme. Então, ela sente ciúme por algo que não aconteceu, é uma insegurança dela, ela precisa trabalhar isso, né? Então, olhar para dentro sempre vai trazer bons resultados, né? E mudanças positivas, que é o que a gente espera de uma pessoa que está sofrendo e está causando também sofrimento emocional para outras pessoas, nesse caso, para o seu próprio parceiro de vida, né? Outras situações também que a gente pode citar seriam as explosões de raiva, as brigas, as crises de choro, muitas vezes, que as pessoas têm. E esse sofrimento contínuo por não saber o que fazer com emoções difíceis. Nesse caso das explosões, por exemplo, quantas vezes vai dizer? Já deve ter acontecido contigo, comigo já aconteceu, e com todo mundo em algum momento acaba acontecendo. Que a gente tem uma explosão de raiva, sei lá, de ira ali, né? E fala um negócio, uma bobagem às vezes, num momento inadequado, numa situação inadequada, e 2 segundos depois se arrepende. Isso é horrível. Mas esse tipo de situação pode ser modificada. Só que às vezes, por que é tão difícil, né? Quando a gente entra numa relação conjugal, né, pessoal, assim, até a gente se adaptar muitas vezes ali, né, com o outro, com as diferenças que o outro vai ter, a gente acaba muitas vezes agindo muito pelas convivências anteriores, seja da nossa família nuclear, ali, nossa primeira família, ou às vezes o nosso próprio jeito de ser quando as pessoas, por exemplo, ficam muito tempo sozinhas. Ou ainda quando elas tiveram um relacionamento tóxico anteriormente, e aí elas vão para um relacionamento melhor e elas ficam esperando que a outra pessoa haja da mesma maneira que a pessoa anterior agia. Então elas pisam em ovos, né, nesse novo relacionamento. E isso causa também conflito, né? Isso causa também um distanciamento, isso causa uma sensação ruim dentro daquele relacionamento de às vezes não ter intimidade necessária com a pessoa, ou de não ter confiança naquela pessoa, né? Esperando que em algum momento vai explodir. Sim, e isso é uma clássica projeção, né? Então, a pessoa, nesse caso, ela já está vindo traumatizada, né? Que aí ela está, de certa forma, se colocando numa posição muito ruim de entrar num relacionamento, não estando curada de coisas de um relacionamento passado, seja fazendo comparações, a pessoa ficando reativa, esperando, como tu disse, algo ruim acontecer, ou, como eu falei antes, fica criando coisas na cabeça, né? Esperando que aquilo vá acontecer, que na verdade acaba sendo um aliviador e muito clássico das pessoas ansiosas, né? O que a pessoa que tem essa ansiedade mais exacerbada ela faz? Ela cria as historinhas na cabeça dela, como uma verdade absoluta, que não é até então, como um aliviador, né? Porque acaba que tu achar que tu tem um cenário pronto, né? Mesmo que seja um cenário que vai te trazer sofrimento, é como se aquilo fosse menos ruim do que tu ser pego de surpresa, do que algo imprevisível acontecer para ti. Então, é uma falsa ideia de que tá tudo sob controle. E olha que triste a pessoa ela funcionar dessa forma. A gente não é capaz, às vezes, até de discernir os prejuízos que essa pessoa ela vai acabar experimentando por estar lidando com as emoções difíceis, né, dessa forma. Uhum. E muitas vezes ela mesma provoca situações ruins para ela mesma. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela muitas vezes fica querendo que o outro prove que realmente ama ela, né? Então, é aquela coisa, né? Eu me lembrei agora de uma boneca que tinha. Ela se chamava Juju Carente. E ela dizia assim: Você me ama? Você me ama? Você me ama?
Essa aí eu não me lembro, mas Essa aí é antiga. Eu lembro que tinha uma propaganda. E é muito isso, né? Você me ama, você me ama, você me ama. Às vezes a pessoa até ama, né? Ela ama. Mas esse comportamento inseguro e ansioso acaba prejudicando o relacionamento. dando essa validação, né? Exatamente. Ela fica azucrinando tanto a outra pessoa que a outra pessoa diz: olha, até amava, mas já não amo mais, porque é tanta encheção de saco, né, que acaba destruindo o relacionamento. Então, algo que era bom e que se ela só ficasse, né, ok, tá ali de boa no relacionamento, tá tudo certo. Se ela acreditasse que está tudo certo, estaria tudo certo. Mas como ela acredita que algo catastrófico vai acontecer, ela acaba tendo comportamentos que provocam esse evento catastrófico que às vezes acontece por algo que ela mesma provocou. Então, olha só que prejudicial que é para ela mesma não trabalhar essa ansiedade, não trabalhar essa insegurança, né? Isso prejudica ela própria. Sim, a pessoa ela vai buscar por fazer coisas, por ter comportamentos para comprovar que ela tá certa. Então ela vai lá e destrói tudo, que daqui a pouco tá redondinho, tá tudo certo, a pessoa tá super alinhada com ela, mas ela vai começar a ser tão tóxica, e aí realmente a coisa vai ficar ruim, para ela poder depois dizer assim: ah, viu, eu tinha razão. Viu, eu estava certa que essa pessoa não era para mim, que essa pessoa estava me enganando, que ela realmente não me amava. Olha aí, ela não me ama. Então a pessoa ela segue nesse ciclo. E aí entra esse autoconhecimento, logo uma inteligência emocional do indivíduo que se relaciona com outras pessoas e entender que existem linguagens de amor diferentes. A minha forma, a minha manifestação de amor, ela não é igual à a tua não é igual à minha, nenhuma é igual. Então, a manifestação de amor das pessoas, elas são completamente diferentes. E a gente precisa entender que quando vai se entrar num relacionamento ou está num relacionamento e deseja que esse relacionamento ele se perpetue, vai ter que entender sim sobre isso. Tu vai ter que entender um pouco melhor como é que as outras pessoas podem estar se sentindo. Tu vai ter que ter a compreensão de que elas têm o direito de agir de forma diferente que a tua, e não necessariamente quer dizer que ela te ame menos. Ela só te demonstra de uma forma diferente. Porque é muito absurdo se a gente parar para pensar racionalmente, tu querer que o outro ele se comporte como tu se comporta, né? Em relação à forma da manifestação desse amor, desse cuidado, o carinho ou a própria preocupação. Porque não vai ser. E saber qual é o limite do outro, né? Que vai ser diferente do meu, né? Então, assim, o excesso, ele é tão ruim quanto a falta, né? Não é nem 8 nem 80. Um excesso de demonstração pode deixar a outra pessoa sufocada. O que a gente vê que acontece muito, né? E a falta também pode deixar ela desamparada. Então, qual é esse meio termo? Cada casal vai ter o seu. Cada dupla é diferente, né? Então, uma mulher com um homem vai ser de um jeito. Com essa mesma mulher com outro homem vai ser de outro jeito. Né? Nenhuma relação é igual. Todas as relações são únicas. Que eu percebo uma ânsia tão absurda das pessoas quererem se conectar com as outras, mas elas não entendem que elas primeiro têm que se conectar com elas mesmas. Então, é um desespero, né? Uma busca por não abandono, e que aí vamos pensar que existe, vamos pensar que tem vários motivos, né, atualmente que a gente pode levar em consideração. Por exemplo, a própria rede social, que naturalmente tem afastado muito as pessoas, né? A gente está vivendo de fato nesse mundo mais virtual e a gente tem que levar em consideração. Mas se nota, acredito que tu note muito também no consultório, assim, essa queixa e essa ânsia do cuidado, né? Do afeto, do olhar, mas o quanto a pessoa não entende que ela se negligencia buscando tanto do externo para si e não buscando, olhando para dentro sobre, como a gente falou, né? Dos valores dela, aquela coisa assim, o que que tu faz, né, contigo, que tu gosta, que tu te sente bem e que tu diz assim, nossa, Mari, que legal, que bom, me sinto tão feliz, né? Estando fazendo essas coisas, enfim. Então,
essa falta de conexão consigo e essa busca incessante de agradar, de aprovação, de conquistar. E aí é só a gente avaliar também quanta coisa se vende para tentar manipular, persuadir. Bom, os próprios livros, né? Poder de persuasão, como persuadir, como fazer não sei o quê. Não que não vá ser interessante, né? Não vai ter algum tipo de aprendizado, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas eu acho que as pessoas estão muito mais pro fora, Uhum, né? Como eu trago e aproximo o que tem de fora. uhum. E não como é que eu tô, sabe? O que que realmente eu quero? Eu nem sei, mas eu tô querendo captar os outros. Exatamente. Existe um vazio existencial, um vazio emocional, né? E a pessoa busca resolver isso externamente. E na verdade isso não vai acontecer. Ela só vai conseguir se encontrar quando ela tiver autoconhecimento, quando ela conseguir entender qual é o sentido da vida dela, quando ela começar a viver a vida dela com propósito. A vida tem que fazer sentido para ela, né? Só que ela não olha para isso. Ela busca coisas externas, coisas, pessoas, vícios, né? Várias possibilidades aí, validação, aprovação, tudo isso que tu falou, mas por dentro ela tá vazia e ela precisa se preencher antes de ela conseguir transbordar, né? Para ter um relacionamento significativo e construtivo para os dois, ela precisa se preencher sozinha. E isso é um fato. As pessoas estão com maior dificuldade de estabelecerem relacionamentos seguros, saudáveis, né? E longos nesse momento, nessa nossa atualidade, justamente porque elas não sabem lidar consigo. Elas não sabem lidar com elas mesmas. Então, por isso que elas não conseguem manter um relacionamento e nem entrar num relacionamento legal e saudável, né? Porque elas não estão conectadas com elas mesmas. Uhum. E a gente sabe que existem várias consequências prejudiciais, né, da falta de desenvolvimento dessa inteligência emocional. Tu já citou aqui vários, né, mas tem um outro que é bem importante também a gente comentar, que a gente ouve muito no consultório e de pessoas também que se relacionam com a gente, que é a questão da psicossomática, né, Sim. sintomas psicossomáticos. Então, eles podem variar de pessoa para pessoa, né? Mas existem algumas que são as mais comuns. Então, por exemplo, herpes, né? Herpes acontece muito em momentos que as pessoas estão com algum tipo de desregulação emocional ou estão muito nervosas por algum evento, uma situação marcante que vai acontecer, algo importante que vai acontecer na vida dela, né? Outro exemplo também que é bastante comum, dor no peito, falta de ar, né? Isso acontece bastante. Eu tive uma paciente que chegou aí para o hospital porque ela achava que ela estava tendo um infarto e ela chegou lá e não era nada, né? Os médicos disseram que não era nada. Muito comum, né? Muito Na comum. verdade, essa questão da dor no peito, assim, é extremamente comum, porque, de fato, a ansiedade ali exacerbada e a própria crise de pânico, ela tem traz uma sensação fisiológica muito parecida com o ataque cardíaco, né? Então, justamente, as pessoas acabam confundindo para ver o tamanho da coisa, né? Da gravidade disso. Uhum. Porque existe uma tendência a achar, né, que se é emocional, não é tão grave, né? Então não era nada, que nem os médicos Aham. falaram, não era nada, né? Então, já aconteceu de uma pessoa também me dizer, né, e a gente sabe que acontece muito, a pessoa trava. Ela trava, né? Ela fica, às vezes, com o pescoço travado, ou às vezes ela fica com a mandíbula travada, ela não consegue abrir a boca, não consegue comer, não consegue falar. Isso não é grave, né? Isso não é gravíssimo, não está interferindo em todos os âmbitos da vida dela. A pessoa não conseguiu sair de casa, né? Não conseguiu fazer nada, não conseguiu trabalhar, não conseguiu falar, não conseguiu comer, não conseguiu fazer nada. E é gravíssimo. Outro exemplo que também acontece, né? Formigamento. A pessoa não consegue sentir direito as pontas dos dedos, né? Das mãos, dos pés. Tem formigamento na perna. Então, é um sintoma físico que vem de uma questão emocional.
problemas de pele, a própria psoríase, a vitiligo também já tem estudos que trazem associação do desenvolvimento da vitiligo por conta do estresse. Então, níveis de cortisol exagerados ali no organismo vão sim dar uma predisposição de alguma doença psicossomática. A gente sabe que tem também as doenças autoimunes que podem ter causas emocionais, né? Tem alguns exemplos aí de pessoas famosas. A Lady Gaga falou muito já sobre a fibromialgia, né? Que ela sofre muito com isso, essa dor crônica, né? Essa dor em todo o corpo. E isso vem de uma causa emocional, né? Lúpus também. Algumas pessoas famosas que já falaram que tem lúpus, né? A Selena Gomez é uma delas. Então, essa doença, né? Essas doenças, elas têm diversos sintomas físicos, né? E muito prejudiciais. Lúpus, por exemplo, traz muito cansaço, perda de cabelo, né? Imagina para Selena Gomez, que é uma cantora, que trabalha com a imagem dela, né? Que dança, canta, ela precisa ter energia. Ela fica cansada, ela pode ter queda de cabelo. Então, olha o impacto que é na vida da pessoa, né? Uma causa emocional que traz tantas consequências negativas, prejudiciais, né? Então, será que não é essencial cada um ter esse espaço, né? Esse espaço de terapia, de autoconhecimento, de conseguir entender as suas emoções e conseguir trabalhar em estratégias, né? Conseguir aprender como lidar com essas emoções de uma maneira mais saudável, para não deixar explodir e chegar num nível de estourar algum tipo de doença ou sintoma físico. E aí a gente quebra um paradigma bem importante, tu trazendo isso, que é de dizer que problemas emocionais, isso é só coisa da tua cabeça. Sim, realmente é coisa do teu cérebro, que é um órgão super importante para ti, que realmente quando fazem exames de imagem do cérebro, de um cérebro, por exemplo, deprimido, de um cérebro que não é deprimido, existem manchas distintas, né? Isso quer dizer que sim, é da cabeça, e existem provas concretas hoje para nos mostrar que é algo extremamente importante, tão importante quanto qualquer outro tipo de doença. Então, imagina tu ter que lidar com uma doença psíquica, tá? Que te traz um problema a nível de sintoma, e aí tu vai para o hospital, enfim, para o médico, e tu não consegue uma resolução do teu problema, porque o teu problema, ele está em tu não olhar para dentro de ti, né? Então, eu acho que o discurso dos médicos, eles tinham que tentar, de certa forma, mudar, dizer, olha, na verdade, daqui a pouco o que tu precisa é ir para uma terapia, né? Fazer uma consulta com um psiquiatra, né? Dependendo da situação, se né, a pessoa chega lá gravíssima no hospital com demanda de saúde mental, achando que é questão física. Perfeito, porque existe também uma culpa, que a pessoa fica se sentindo culpada, porque todo mundo na volta dela diz: ai, olha só, não era nada. É a fulana que é Uhum. muito estressada, é a fulana que é muito ansiosa, ela não sabe lidar com as situações. E isso gera na pessoa um sentimento de culpa e de que ela deveria saber como lidar com tudo isso sozinha, né? Para todos os outros problemas, ela conta com a ajuda de profissionais, mas para esse, não. Para saúde mental, não. Ela acha que ela tem que lidar com tudo sozinha e conseguir sozinha, né? E não é assim, a gente sabe que é necessário ter um acompanhamento, né? Então, é uma questão de a gente conscientizar aqui, né, as pessoas de que é sim importante e essencial buscar ajuda psicológica para resolver problemas que são emocionais. Parece simples, né? Mas algumas pessoas ainda não entenderam isso. Muitos desses sintomas psicossomáticos, sejam as doenças de pele, a herpes, como tu citou, as paralisias, né? As parestesias ainda também, que as pessoas acabam sentindo. Isso acaba podendo desenvolver as doenças psiquiátricas com maior potência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ali, né, uma dor crônica, ela vai ter 30 a 54% de chance de desenvolver uma depressão e uma ansiedade. Uma pessoa que daqui a pouco tem epilepsia, que a gente sabe que existem estudos que trazem associação da epilepsia com problemas emocionais. Então, essa pessoa que tem a epilepsia, ela vai ter 20 a 50% de chance de desenvolver uma depressão. Por quê? Porque ela está experienciando
essa manifestação no corpo dela da epilepsia, por exemplo, que deve ser, né, algo eu nunca tive, mas deve ser algo muito ruim, muito assustador, pelo que a gente vê de referências das pessoas citarem. Então, ela acaba tendo esses sintomas por alguma emoção que daqui a pouco ela não sabe lidar, ela não sabe realocar, não sabe o que fazer. E isso, de certa forma, gera um outro tipo de doença psiquiátrica. Então, vamos pensar o seguinte: além de ela já ter algum problema psiquiátrico, né, alguma coisa dentro ali do nível emocional, né, ela vai, algumas pontuais, ela vai acabar tendo uma prevalência maior, uma possibilidade maior de estar desenvolvendo. Então, olha isso. Né, como é que a gente não vai dar uma atenção especial para isso, um cuidado, um zelo, né, para essas pessoas que vivem essas situações, né? E aí, quando a gente vai olhar para os dados, né, estatísticos, as pessoas que tinham epilepsia, que estavam fazendo tratamento, né, medicamento e terapia, reduzia esse número de 3 a 9%. Então, olha o impacto que tem, né, a gente olhar para a questão da saúde mental, inclusive nos casos de doenças psicossomáticas e autoimunes. Então, agora vamos para a parte que interessa, né, que é o que as pessoas podem fazer na prática, como é que elas vão aí em casa, né, aplicar estratégias para melhorar a questão da inteligência emocional, para que elas possam ser pessoas mais autorreguladas, né? Porque existe o que é a falta de inteligência emocional? É uma desregulação emocional. Então, o que você precisa entender de uma vez por todas? Toda emoção anulada vira um sintoma. Eu vou repetir para ficar bem claro. Tá. Toda emoção anulada vira sintoma. Então, em primeiro lugar, o que você precisa fazer? Você precisa reconhecer as suas emoções e não fazer o que a maioria das pessoas faz, que é querer bloquear essas emoções, né? Anestesiá-las. Como? Com vícios, né? Com dopamina barata, que a gente chama, né? Uhum. Que é ficar lá rolando a tela, que é a pornografia, que é a compra por impulso, A né? comida também, né? Como uma fuga. A comida como fuga, a fome emocional, né? Então, reconhecer, validar as suas próprias emoções, se permitir senti-las, porque diferente do que muitas pessoas acreditam, né, dessa crença que elas têm, as emoções ruins, elas também devem ser sentidas, né? A gente pode sentir emoções ruins, desde que a gente saiba manejá-las de uma maneira saudável, não tem problema, né? Tá tudo bem. A gente precisa entender que esse tipo de emoção vai acontecer também. E não tem, né, um grande problema com isso. A gente só precisa aprender a como lidar com essas emoções e o que que eu faço com isso. Por isso que nós precisamos aumentar a consciência sobre a nossa emoção. Porque justamente às vezes as pessoas elas negam, né, ou acabam anulando essas emoções porque não sabem o que fazer com elas. Porque é muito fácil, quando a gente está feliz, a gente, né, dá pulos de alegria, mas quando a gente está triste, está com raiva, né, está com nojo de alguém, alguma situação, são emoções socialmente não bem vistas. Então a gente acaba que anulando elas. Então, além desse reconhecimento, entender como uma parte de pertencimento às emoções ruins, a gente precisa também então, aumentar essa consciência emocional, é o que vai ajudar a pessoa a escolher e descobrir um lugarzinho também acolhedor para essa emoção negativa, né? Exatamente, é a pessoa saber que ela pode sentir isso e a gente vai já querer dar um passo além aqui, né, com quem está nos assistindo e vai aplicar em casa, que é buscar identificar da onde vem isso. Do, bom, estou me sentindo frustrado. O primeiro passo é saber que eu estou frustrada e não braba e não triste. Já é um primeiro passo. Nomear, saber Nomear. nomear. Perfeito. Nomear qual é a emoção que eu estou sentindo, em primeiro lugar. Né? Que nem a gente faz com criança. Ah, então, tu tá brabo, né? O que que aconteceu? E que pena que a gente não faz isso mais recorrente na nossa vida adulta, porque ajudaria muito a ter esse autoconhecimento, essa inteligência emocional. Então, assim, saber qual é a emoção, qual é o sentimento, primeiro passo, né? Beleza. A partir daí, por que que eu estou sentindo essa frustração, ou essa tristeza, ou essa raiva?
Qual é a situação que me fez me sentir dessa maneira? Isso aí já, nossa, é um baita de um segundo passo, né? Eu consegui identificar isso é autoconhecimento. Eu saber, bom, se acontecer alguma situação semelhante a essa, a chance é de que eu vá me sentir dessa mesma maneira. E o terceiro passo é tu, além de tu identificar, é tu saber o que tu vai fazer com ela. Porque tu tem que entender se aquela emoção naquele momento tu vai poder ter uma ação com ela, né? Vai ter, né, uma resolução, digamos, do problema que ela te causa, ou não, porque daqui a pouco, se não depende só de ti, que essa emoção, esse sentimento ele passe, tu vai ter que aprender a gerenciar essa situação, tu vai ter que colocá-la num lugarzinho, vamos pensar assim, que te incomode menos, para acessar num momento que seja mais propício a tu resolver, que talvez não seja naquele que tu tá sentindo. E também, nesse mesmo ponto, tu entender que existem as preocupações, né, e as emoções que eu vou poder, que vão ser adaptativas, que vão ser resolvíveis, né, e as que não vão ser, as que vão ser úteis e as que não vão ser. Então, colocar essa emoção a partir da identificação no lugar certo. Aonde é que ela vai ficar posicionada aqui? E aí, literalmente, algo que também eu faço muito na minha prática clínica é pedir para o paciente anotar. Pegar o seu caderninho de terapia, né? Ou ainda quem não faz terapia ainda, já começar a se experimentar e nessa autoterapia, de certa forma, anotar. Bom, eu estou sentindo isso aqui, né? Estou sentindo raiva. Beleza. Posso resolver? Depende só de mim essa situação? Não depende? Beleza, né? Aí eu vou ter uma clareza maior. Já vou estar expelindo um pouco daquela emoção negativa que está dentro de mim para um papel, por exemplo, e vou estar conseguindo visualizar para depois, daqui a pouco, tomar uma decisão mais assertiva do que fazer com aquilo ali que está acontecendo comigo. Perfeito, Jaque. Existe um grande equívoco, né? Que as pessoas acreditam que tudo aquilo que elas sentem ou pensam deve ser externalizado, né? Então, se eu olhei lá uma coisa que tu fez e eu não gostei, eu tenho que ir lá te falar que eu não gostei. Assim, porque não sei quem é que inventou isso, né? Então, assim, uma estratégia que a gente usa muito, né? É de a pessoa pensar qual é o resultado que eu quero, que é bem nisso que tu tá falando. Bom, eu me senti desconfortável, da onde vem isso, o que que eu faço com isso e é a hora certa de eu fazer algo? Se eu fizer algo agora, qual é o resultado que eu vou ter, né? Então, assim, dando nome aos bois aqui, né? Se eu tiver aqui uma explosão de raiva, qual é o resultado que essa minha ação vai me trazer? Uma demissão? Um término de relacionamento? Tá, eu quero isso? Não, não quero. Então, eu não posso agir dessa maneira. Sim, justamente, vai resolver o problema primeiro, aquele que está me trazendo a emoção negativa, ou vai me causar mais um problema ou outros problemas? Essa minha Perfeito. reação, que dentro desse aspecto, né, que tu está trazendo, é uma emoção negativa que vai te trazer uma explosão, né, uma reação que vai te trazer uma consequência que não é a que tu espera. Então, temos que ser estratégicos, temos que pensar em qual resultado a gente quer e ser estratégico nas nossas ações, né? E nos nossos pensamentos e na forma que a gente conduz as situações, né? Isso é colocar a inteligência emocional na prática. E agora a gente quer saber de você. Já teve algum momento na sua vida no qual você se sentiu desregulado ou desregulada emocionalmente? Então, nos conta aqui nos comentários que a gente quer saber. E nós queremos muito que vocês apliquem na vida de vocês, na rotina de vocês, com as pessoas que vocês amam, as estratégias que nós estamos trazendo. E nos vemos aí no próximo episódio. Até lá!